Shalom, glórias a Deus pela sua bondade, pelo seu amor. Nós estamos aqui por causa disso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E para honrá-lo e glorificá-lo, vamos fazer o que ele gosta. Ele gosta de que meditemos na sua palavra. Ele nos aconselha isso o tempo todo para nós estarmos meditando na sua palavra. E o motivo maior é saber que Jesus é a palavra. Então, eu louvo ao Senhor por vocês que estão já nesse amanhecer comigo aqui. E quero também dar notícia para vocês que, se vocês quiserem, nós podemos passar para o horário das 6 horas da manhã, porque o meu período de intercessão na lateral do templo, no horário das 6 horas, já está encerrado, pelo fato de que ainda continuam falando que as pessoas de mais de 60 anos não devem estar saindo. E eu preciso respeitar as autoridades. Eu estou com 72 anos e aí as coisas estão ficando muito claras para nós, que nós devemos estar obedecendo autoridades, sendo elas boas ou más. Então, dê uma paradinha. Estamos fazendo as orações através da internet também. Já combinei com o pessoal que estava comigo no horário desses cultos de 6 horas da manhã, no Silva Jardim. Eles já estão sabendo. Nesse mesmo horário nós estaremos nos comunicando pelo Zap, orando. Como sempre, é bom estarmos juntos, mesmo que estejamos à distância, o Espírito Santo nos une. E vocês têm a possibilidade de voltarem para o horário das 6. Se quiserem, vocês me comunicam que eu estarei voltando para o horário das 6. Enquanto vocês não me derem a resposta, eu estarei conservando o horário das 5 horas. E não se esqueçam também que o apóstolo Elias tem um canal e esse canal precisa ser divulgado. Se todo o ministério tiver a intenção de colocar as 1000 inscrições nesse canal, que ele precisa de 1000 inscrições, tenho certeza que pode, porque nós temos uma quantidade de discípulos que só no nosso ministério dá para fazer isso. Ainda sabendo que podemos botar nossos familiares, nossos amigos. Foi assim que Deus me deu o direito de estar com o meu canal com mais de 1000 inscrições. Foi desse jeito. As pessoas passando para os familiares, para os amigos, e aí completou mais de 1000 pessoas. Se vocês quiserem, eu sei que vocês querem, porque vocês sabem a necessidade que nós temos de honrar os nossos líderes. Então, façam isso o mais rápido possível, a divulgação do canal do Apóstolo Elias. Para poder estar fazendo os vídeos ao vivo, tem que ter mais de 1000 inscrições. Estou fazendo, gravando no meu canal e vocês podem assistir já as lives dele, que está sendo gravada no horário das 19 horas, estão sendo gravadas no meu canal. Mas é preciso que ele tenha um canal dele e vocês podem fazer isso. Se vocês fizerem as inscrições, ele poderá ficar livre do meu canal e proceder independente do meu canal. Bem, continuo dizendo para vocês que cada capítulo desse é feito num horário. Ontem à noite foi o capítulo 40, no horário das 18 horas, e agora já é o 41. E para nossa alegria, essa gravação, que é feita aqui na live, também está sendo gravado no YouTube. Então, aqueles que não conseguirem captar direito durante a live, só é ir para o YouTube, que essa gravação de hoje e cada momento que eu gravo, faço a live, está sendo gravado também para o YouTube. Essa gravação de hoje, lá para o meio-dia, você já pode ouvir no YouTube, se você quiser repetir. Então, nos vídeos, que vocês sabem que eu não estou colocando os vídeos nos grupos mais, a pessoa vai no meu canal e pega o vídeo e assiste. Quem não souber fazer isso, me pede que eu envio por privado. E aí vocês recebem o vídeo no privado. Porque nos grupos que eu estou pertencendo do nosso ministério, não estou mais enviando os vídeos, a não ser do apóstolo Elias, que está no meu canal.
Com essas informações, vamos ser gratos a Deus. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor realmente é tremendo, maravilhoso, tem nos ensinado através desses capítulos de Gênesis. E hoje é mais um momento, nessa hora do amanhecer, mais um momento de aprendizado. Coloca nossos corações maleáveis, nossa mente pronta para receber tudo que o Senhor tem para nos entregar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A vida de José pode ser dividida em 3 etapas. Eu estou no capítulo 41 de Gênesis. Ele cresceu e foi criado pelos seus pais. Ele foi vendido como escravo. Ele passou muitos anos de vida como prisioneiro. São as etapas da vida de José. E aqui nós podemos, nesse capítulo, ver o resultado dessas etapas da vida de José. Tudo isso que ele passou. Escravo, prisão, cresceu com seu pai, mas já era invejado pelos seus irmãos. Cresceu na sua casa paterna, não foi criado por outras pessoas, mas era invejado pelos seus irmãos. E não esquecer que a família de José realmente deixou muito a desejar, como eu e você. Diante de Deus, todos nós deixamos muito a desejar. Portanto, só é buscar Deus enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Porque Ele é que é santo, santo, santo. E temos por obrigação estarmos sempre buscando a esse Pai que é santo e sermos santos como Ele é santo. E isso Ele se incumbe de fazer. Basta você buscá-lo e Ele sabe como tratar a cada um de nós para chegarmos ao nível de santidade que precisamos. Então aqui já vemos que nesse capítulo José já vai ser exaltado. De todo o sofrimento que passou, chegou o momento da exaltação. Bom, o sonho do faraó. Do versículo 1 até o versículo 8, você vai estar deparando com essa parte do sonho do faraó. E é uma situação que nós devemos estar sabendo que no Egito era muito importante se discernir os sonhos, se interpretar sonhos. Era esse o período que José estava vivendo. E para nós que temos assim prestado atenção em notícias de TV, algum tempo atrás houve um comentário na TV a respeito do Antigo Egito. Vocês que eu não assisto muito assim, documentários, nada assim sobre televisão, não tenho esse tempo, não tenho nada contra, mas não tenho tempo, mas você que tem, deve lembrar que teve um período que foi feito esses comentários, esse documentário, falando da situação do Egito, como era o Egito, o Antigo Egito, a importância dos sonhos naquela cultura egípcia. Esse assunto foi muito enfatizado por alguns, até livros importantes são voltados para esse tema, sobre os sonhos, a potência que havia em interpretar sonhos durante o Antigo Egito. Eles viviam disso, tinham até pessoas profissionais para interpretar sonhos. Então, Deus age de acordo com as situações da época que estamos vivendo. Tinha que ser dessa maneira para o Senhor chamar a atenção e atuar na vida de José. Ele usou justamente isso. Já começou tendo José os sonhos, que era profético sobre a vida dele. Depois ele recebe esse dom de interpretar sonhos, porque era o que estava necessitando na época, era isso. Para ele sobressair, era uma boa maneira ser um interpretador de sonhos. Porque já era isso que se fazia no Egito e tinha muitos profissionais, e isso foi que destacou José, porque esses profissionais de interpretação de sonhos não conseguiram, não foram capacitados para fazer isso na maneira como Deus faz. Claro que eles faziam através de outros deuses, e claro que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, o Deus de José, prevaleceu, como vai prevalecer sempre. Quem conseguiu interpretar os sonhos foi ele. Venceu a todos os profissionais, todos os interpretadores de sonhos da época ali no Egito.
da época deles ali no Egito. Então é daí que vem agora a recompensa do Senhor. O Senhor, na nossa trajetória, como foi na trajetória de José, cada situação que passamos, é Ele nos preparando para algo grande que Ele tem que fazer nas nossas vidas. E tem que nos capacitar. E são através das aflições, dos sofrimentos, que nós somos capacitados. Nós passamos como prata e ouro pela prova, somos aquecidos. E aí, depois disso, vamos brilhar bastante. Mas é preciso que seja assim, do mesmo jeito do ouro, da prata. Já pensou o aquecimento que passa esses metais? Porém, eles estão brilhando no seu braço, na sua orelha, no seu pescoço. Que brilho, né? De prata, que brilho do ouro. Mas você sabe o aquecimento que eles passaram? Pois assim somos nós. Para José chegar a essa posição, para ter esse brilho, para ser exaltado diante dos homens, exaltado por Deus, a exaltação feita por Deus é para a glória dele e não tem nada de errado quando Deus exalta. Agora o ser humano se exaltar a si mesmo, que é terrível. Vocês viram na vida de Nimrod, bem lá no início do Gênesis, capítulo 10, ele queria fama, queria ser exaltado por ele mesmo, se tornou um Deus. Ele mesmo se deu por ungido Deus. Ele se ungiu. É como nós vemos alguns hoje querendo fama, se ungindo a si mesmo. E isso aí não vem de Deus, não é agradável a Deus e vai ser uma queda terrível. Porém, aqueles que são exaltados por Deus, só Ele pode tirar da posição. Então, José foi esse, que Deus chegou no momento de exaltá-lo. E talvez isso explique por que Deus escolheu este meio, como eu já disse a você, essa situação do Egito, de ter essa cultura onde os sonhos eram muito valorizados, a interpretação dos sonhos, foi através disso que Deus usou para fazer o que tinha que fazer na vida de José. Chegou o momento dele ser exaltado. Nós sabemos que em Provérbios 21, diz que nenhum sábio que nem Provérbios 21, nos fala sobre isso. Sobre esse assunto de José, como ele foi exaltado. Assim o Senhor fala através do Provérbios 21, o Salomão, na sua sabedoria, já fala desse assunto, do que aconteceu aqui com José. Então, louvamos ao Senhor, porque a palavra do Senhor tem sempre a resposta, tem sempre o respaldo para tudo que está escrito. Se em um livro tem um assunto, você pode encontrar nos outros livros o Senhor respaldando aquele assunto que foi apresentado naquele capítulo, naquele livro. Por isso que eu digo, a Bíblia se responde, não precisa você procurar confundir sua cabeça e ficar... basta estudar com atenção, estudar com muito amor, pesquisar tudo direitinho, e aí o Espírito Santo vai te dar a vitória. Porque se conhecer a Bíblia, conhecer a Deus. Então isso é a maior vitória que um ser humano pode ter, é estar conhecendo o Senhor. E isso é tão necessário que o profeta Oséias, no capítulo 3, versículo 6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós estamos na rota certa. A cada amanhecer, a cada meio-dia, a cada pôr do sol, estamos aqui juntos para estarmos conhecendo mais o Senhor. E aqui nos versículos 9 e 13 diz que o copeiro lembra de José. Dos versículos 9 até o versículo 13. Lembra que ele tinha esquecido? Tudo aquilo era contribuindo para o bem de José. Como está escrito em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O momento certo do copeiro se lembrar era esse aqui agora. Mas no momento que José se viu esquecido, certamente ficou triste. Mas não ao ponto de ficar abatido e deprimido e depressivo, não. Mas bate uma tristeza, não é? No momento que você vê que deu tudo ao contrário, bate uma tristeza. Mas o certo é nós buscarmos em Deus
Alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você se renova na alegria do Senhor. A Bíblia nos manda, nos ordena, nos alegrar sempre, em qualquer situação. Então José certamente não ficou, nós vimos aqui, por tudo que já lemos da vida dele, que ele não ficou em tempo nenhum depressivo, deprimido, abatido, ao ponto de desagradar a Deus. Porque Deus não gosta quando a gente mantém um período de tristeza prolongado, porque Ele é a nossa alegria. Se a gente fica assim, é sinal que nós estamos tomando posse de tudo que Ele fez por nós. A presença do Seu Espírito em nós é a nossa alegria. Então estejamos sempre regozijando-se no Senhor, porque essa é uma ordem do Senhor. E José, com certeza, ele teve seu momento, com você e eu, mas não pode deixar prevalecer os momentos de tristeza na nossa vida. José ficou triste pelo copeiro não ter se lembrado, mas não foi a tristeza que predominou na vida dele. E agora ele está tendo um momento exato que o copeiro precisava se lembrar dele, era esse. Deus já tinha preparado tudo. Então, nesses versículos de 9 a 13, você vê que esse é o momento do copeiro se lembrar de José. Graças a Deus, isso tudo faz parte do plano de Deus. As coisas que você pensa que está sendo atraso, que está sendo contrário, é tudo para o seu bem. Vamos aprender a confiar em Deus em toda e qualquer situação, como está escrito em Tessalonicenses 5,18. Sempre confiando em Deus. No dia que você temer, confie no Senhor. É assim que o Senhor nos aconselha. Está temendo alguma coisa? Então confie em Deus. Não deixe o abatimento tomar conta da sua vida, do seu coração. E aqui nós vemos nesse mesmo capítulo 41, dos versículos 14 a 16, a humildade. Se destaca aqui a humildade, dos versículos 14 a 16. Somente as aflições nos preparam para sermos humildes, estarmos a serviço de Deus. José agora já está mais humilde ainda, mais maduro. Diante do faraó, ele se apresenta sem arrogância, sem prepotência. Ele está tranquilamente, está humilde, confiante no poder de Deus. Ele não estava ali se achando diante de faraó, mas estava confiante no poder de Deus. Isso você vê nos versículos 14 a 16. A interpretação dos sonhos, você vê de 17 a 32, a interpretação dos sonhos. O sonho era 7 vacas gordas e 7 vacas e 7 espigas boas, que representavam, quando José interpretou, o faraó contou, e José interpreta assim, que as 7 vacas e 7 espigas boas representavam os 7 anos de fartura. Que as 7 vacas magras e 7 espigas miúdas, os 7 anos de fome. O Egito não dependia da chuva, e sim do rio Nilo. Claro que a chuva influenciava nas águas do rio, mas o que eles esperavam sempre era o rio Nilo estar equilibrado, nem transbordando demais e nem também seco. Tinha que estar no equilíbrio, porque era ele que era responsável por toda aquela vegetação, por toda aquela plantação, onde eles iam tirar o sustento deles. Então, é isso que está representando aqui o sonho, que teria esse rio Nilo equilibrado, trazendo fartura, sem exagero, nem seco, nem cheio demais, porque quando ele enchia demais, também a plantação era perdida. É o que nós chamamos de embriagar, né? Que a planta bebe água demais. Então, quando ele transbordava demais, não era bom. Então, com essas 7 vacas gordas e essas 7 espigas boas, representava que o rio Nilo ia estar equilibrado, nem de mais nem de menos, nem seco e nem transbordando demais para matar a vegetação. Então, já está aqui interpretado o sonho, mostrando que depois disso ia haver um desequilíbrio. Depois passaria 7 anos o rio Nilo desequilibrado, cheio demais ou seco. E aí era a fome na certa, porque cheio demais também matava a vegetação, água demais.
E seco nem se fala, que a vegetação nem nascia. Então haveria 5 anos, 7 anos assim desse jeito, onde o rio Nilo estaria transbordando demais ou seco demais e seria fome para todos eles durante 7 anos. Então, estamos vendo como Deus faz na vida de um ser humano, né? A sabedoria que Deus deu para José, assim também vai dar para você, depois de passar por essa prova, você vai estar sendo exaltado, porque Deus é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo Deus de José, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Abraão. Então, prepare-se, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Os momentos estão difíceis, não deixe a tristeza lhe vencer. Você tem direito de chorar aos pés do Senhor, se ajoelhar e chorar diante dele, mas você não pode estar deixando que, diante de Deus, sim, chorar, se humilhar, porque todo o tempo nós precisamos fazer isso. Ser humilde diante do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Mas diante das pessoas, você está tem a obrigação de ser movido pelo Espírito de Deus e trazer palavras de conforto, trazer palavras de consolo, ser alguém usado pelo Senhor para alegrar e não para entristecer. Agora, diante do Senhor, você se derrama, porque dele ninguém pode esconder as inseguranças, as tristezas, as dores. Você pode esconder isso de Deus? Se é dele que vem o seu socorro. Então, diante dele, você faz isso. Mas sai desse momento de intimidade com o Senhor renovado para se apresentar diante das pessoas, fortalecidos pelo Senhor. E o Senhor te dá vitória, assim como deu para José. Então, verdadeiramente a profecia se cumpriu, né? Chegou a hora de José ser exaltado. A exaltação do Senhor é o que é bom para nossas vidas. Ninguém nunca se exalte de si mesmo. Nós temos várias verdades aqui, diante dessa situação que José está vivendo, sendo exaltado pelo Senhor. Vemos aqui que a verdadeira profecia, ela se cumpre, que foi o que aconteceu na vida de José, aquele sonho profético. Ela se cumpre, Deus tem testificado isso também através do profeta Isaías, capítulo 41, versículo de 21 a 23. Deus trata também desse assunto, confirmando o que está acontecendo aqui na vida de José. Também nós podemos ver outra verdade diante da situação que José está vivendo. Deus no controle, ele estando no controle, a economia das nações. Deus controla a economia das nações. Pense nos países que passam por essa situação. Deus está sempre no controle. Como é que está o nosso país? Deus está no controle. Fique tranquilo. Deus sabe o que fazer. Deus controla as nações desde deste mundo para o bem dos seus eleitos. Ele está controlando a situação das nações para o bem do seu povo. Nós vemos tudo isso aqui em relação a José. Tudo que estava acontecendo era para o bem de José. A situação do Egito, o sonho que estava tendo, a situação da fome, a situação da fartura, tudo era para o bem de José. Através disso, vocês vão ver adiante o que é que acontece. Vocês estão sabendo da história, vamos continuar repassando. Que essa história é bastante conhecida de todo o povo de Deus, mas nesse momento Deus está tirando lições para a minha vida e para a sua vida. O importante aqui é saber as lições, porque talvez você não tenha tirado ainda essas lições, porque conhecer a história você já conhece. O conselho de José para Faraó. Você vê José aconselhando a Faraó, a partir do versículo 33 e 36, José está aconselhando Faraó. José, movido pela vontade de Deus, dá conselho para Faraó. Ele não estava se exibindo, se exaltando, querendo dar conselho para a autoridade, simplesmente pela vontade dele. Foi Deus que fez isso. Porque às vezes a gente fica se achando, quando Deus começa a nos exaltar e a gente já quer passar na frente da autoridade, querer. Então a gente tem que entender que só quando Deus faz isso. No caso de José, foi Deus que deu para José
a direção para que ele dissesse a Faraó como deveria agir. Então José, ele esteve assim, fazendo isso. O plano, por intermédio de Deus, salvar o Egito e Canaã da fome. Foi através de José que o faraó recebeu todo esse planejamento como deveria ser, para poder continuarem vencedores ali no Egito, suprindo, sendo as necessidades deles supridas e ainda ajudar a outros povos que estivessem necessitando. Nós vemos que o Senhor faz isso e o faraó ouviu com atenção cada conselho, tudo que José estava falando com ele ouviu com atenção. As ideias, tudo que Deus estava trazendo através de José para o faraó. E ele aceita tudo. E quem é a pessoa que o faraó escolhe para dirigir tudo isso? Isso é lindo demais. Isso é muito lindo. Toda essa trajetória, tudo aquilo que você viu na vida de José, era para chegar a esse momento. Esse momento dele esta é uma das mais extraordinárias mudanças vistas na história. É isso que nós estamos vendo aqui nesse capítulo 41 de Gênesis. Uma das mudanças mais extraordinárias na história. José, em um dia, é visto como desconhecido e prisioneiro. E nesse mesmo dia, José já é visto como governador. De repente, sai um homem para aconselhar o faraó, tudo na direção de Deus, para interpretar os sonhos na direção de Deus, na mesma direção do Senhor. Ele aconselha o faraó, Deus mandou que ele fizesse isso, e nesses conselhos, quem é escolhido? Ele disse que deveria ter um homem, porque o faraó não ia dar conta, um homem que estivesse ali dirigindo tudo, para fazer tudo aquilo que ele estava falando, naqueles 7 anos de fartura e naqueles 7 anos de fome. E aí o faraó disse, quem é o homem? É você, José, é você o homem. Então você vê uma virada na vida de um homem que era um prisioneiro e de repente se torna um governador. Assim Deus vai fazendo na sua vida. Você está numa situação dessa aí, que eu não sei qual é, mas Deus sabe. Aí, de repente, se você estiver no mesmo padrão de José, seguindo os mesmos passos, porque é para isso que Deus deixou aqui, o ensino, para a gente seguir nas situações difíceis na nossa vida, nas calúnias, nas mal interpretações dos nossos sonhos, quando a gente expor o sonho e que quiserem acabar conosco, tudo isso, se você se mantiver do jeito de José, também terá os mesmos resultados de José. Será exaltado. Tem esse porquê somente, não é? Que você não pode viver de qualquer jeito e depois querer ter os mesmos resultados de José. Tem que seguir os passos, né? Não é em vão que Deus deixou aqui o exemplo. Tá passando por calúnia, estão querendo te matar, estão destruindo a sua imagem, estão lhe desonrando. Então você fica no mesmo jeitinho de José, certo? Releia o assunto e vá seguindo os passos, porque tudo aqui é aproveitável para a minha vida e para a sua. E no final, serás exaltada, não talvez como uma governadora, mas em uma outra situação, e com certeza vai ser de uma hora para outra. É assim que Deus faz. Agora está José, chegou no propósito de Deus. Lembre-se que o seu pai Jacó tinha gerado 12 tribos. E como agora cuidar dessas 12 tribos? Cada filho de Jacó era uma tribo de Israel. E o plano do Senhor é justamente cuidar dessas tribos de Israel, tratar no caráter, porque vocês viram que não era brincadeira, né? O caráter deles. E tratar também no sentido de preservá-los. E agora chegou o momento. José sendo governador, você vai ver isso no outro capítulo, né? Mas José agora sendo governador, estava tudo pronto para o Senhor fazer
com que as 12 tribos de Israel estivessem sendo bem cuidadas, tratadas no caráter, principalmente, que você viu que era caráter péssimo. Rubem, Judá, Simeão, você viu Simeão no período que foi a sua irmã de nada deflorada? Você tem que olhar para trás e ver as coisas também, que já estudamos. Você viu Simeão e Levi, quando a irmã foi deflorada? Que dano terrível ele trouxe para seu pai? Fez uma vingança terrível, que não era necessário. A indignação dele em relação à irmã ter sido deflorada era normal e era razoável. Mas eles vingarem daquele jeito, ali era um sinal de deformação do caráter deles. É daquela maneira que se faz se justifica, se vai estar requerendo a justiça daquela maneira. Não era. Então, muita coisa, se você olhar para trás, você vai ver quantos problemas esses filhos de José, que seriam justamente as 12 tribos de Israel, quantas situações difíceis eles colocaram diante do pai, inclusive essa de querer matar o seu próprio irmão e dar o irmão por morto. Meu Deus, é muita coisa. Agora, o que Deus estava preparando tudo isso na vida de José? O início da nação tremenda, maravilhosa que o Senhor colocou na terra. Israel. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Está chegando o momento, no próximo capítulo que nós vamos estar vendo isso. Que já nos alegra, porque a gente já conhece da história, não é? É tão lindo a gente saber a história. Agora é muito mais lindo a gente aprender as lições que Deus está trazendo. Muitas lições Deus está trazendo aqui para nós através dessa história. Conhecer a história é muito bom, mas conhecer o que fica para nós de lição, melhor ainda. Então Deus agora chegou o momento de abençoar José. Assim, nós vemos que os salvos é uma comparação de José assim com Cristo, né? Depois de todo o sofrimento de José, agora vem a exaltação a salvação de Israel. Que agora que os 12 filhos de Jacó vão ser restaurados e passar por aquela situação toda que nós vamos ver lá adiante, para chegar no que Deus quer, a nação santa chamada Israel. E assim Cristo, José representa isso. Cristo também, depois de todo o sofrimento, de toda a injustiça que fizeram com ele. Claro que José não era perfeito, ele pecou também, era pecador. Agora, Jesus, ele só faz nos lembrar, porque na verdade Jesus é incomparável. Ele sofreu pelos nossos pecados. E José é um ser humano que teve pecado, não teve pecado destacado assim diante de nós, mas você sabe que José não era perfeito. Porém, o que fizeram com ele foi o destaque, que foi muita perversidade. E aqui nós vemos que Jesus de total inocência, puro, sem pecado nenhum, sofreu pelos nossos pecados. Depois de todo o sofrimento, vem a nossa salvação. Depois de todo o sofrimento de José, vem a salvação de Israel. Depois de todo o sofrimento de Jesus, vem a salvação de todos que receberem a ele, tanto Israel como os gentios. Então, tipo Jesus, né? José, para ser símbolo, ser uma figura, ser uma representação do que iria acontecer com aquele que viria para nos salvar. Justamente onde está a nação que está sendo pronta, está sendo preparada, onde vem aquele que sofreria muito mais do que José, porque ia sofrer pelos meus e pelos seus pecados. São boas essas lições maravilhosas que Deus está nos trazendo. José tem um novo nome, né? Entra agora numa posição de governador e Faraó lhe dá um novo nome. E não dá para a gente estar mais comentando. José casa com a filha de um sacerdote. Entre os sacerdotes que ele tinha, isso aí também é um pouquinho polêmico para muita gente, mas não se preocupe, porque com certeza, pelo que nós vamos falar, que aconteceu com os filhos de José, é sinal que essa filha do sacerdote foi convertida. Olha os nomes, Manassés e Efraim, e depois a importância que eles têm também como personagem no dia a dia com Israel, né? Uma das tribos. Então nós sabemos que
ela se converteu pelo que nós vemos depois. E ele foi dado essa mulher para ele porque Faraó queria que o povo do Egito tivesse assim uma aceitação maior com ele. Então, como governador, essas questões políticas que o Senhor permite, você sabe que o Senhor tem algumas situações que permite que a gente fique, como aconteceu em relação à mentira das parteiras hebreias, das parteiras egípcias, para salvar Moisés. Deus permitiu aquilo, abençoou as parteiras. Deus permitiu esse casamento de José porque tinha a ver com a situação dele como governador e de tudo que ele iria fazer pelas 12 tribos que estariam assim protegidas através dele. Então, as lições são ótimas, mas o horário já esgotou. Vocês continuam lendo o capítulo e qualquer dúvida nos procura. Estamos disponíveis para Deus nos usar. Tenho certeza que o Espírito Santo é o teólogo dos teólogos e a qualquer momento que vocês quiserem conversar sobre esse assunto do capítulo 41, se tiver alguma dúvida, estou disponível. Cada um com a sua máscara, é claro, mas estaremos conversando ou na nossa casa ou no gabinete. Agora me resta dizer para vocês que o Senhor ama vocês. E por conta desse amor, Ele colocou no meu coração também amor por vocês. Eu também amo vocês.